Atenção para a Escola Bíblica Dominical, para a classe de adultos e classe de jovens, no terceiro trimestre do ano de 2017, com o tema proposto de estudo na carta de Paulo aos Efésios. Estamos atualmente na quarta lição, envolvendo o capítulo 2 da carta aos Efésios, do verso 1 até o verso 10. Esta quarta lição tem por título: Igreja, a salvação é pela graça, ou simplesmente a salvação é pela graça. O nosso estudo vai estar baseado, já anunciamos antes, dos versos 1 ao verso 10 do capítulo 2. Estamos progressivamente avançando na carta, no texto bíblico, e agora até o verso 10. Nós temos na nossa Bíblia, e aí para nós estarmos acompanhando também por projeção, os versos de 1 a 10, que é o propósito do nosso estudo nesta noite, nesta oportunidade. E podemos ler desta forma. Paulo escreveu assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este é o texto. Passando em sequência, para a Escola Bíblica Dominical, nosso costume de eleger um verso como texto áureo, foi colocado e proposto o verso 8, que assim diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na sequência, a nossa Escola Bíblica Dominical normalmente toma o tema em 3 tópicos, e assim temos nesta lição 4, Igreja, a salvação é pela graça. Nós temos o primeiro tópico, filhos da ira por natureza, indo do verso 1 até o verso 3. O segundo tópico é a infinita misericórdia de Deus, que é o verso 4 até ao verso 7. E, finalmente, o terceiro tópico, obras de arte nas mãos de Deus, verso 8 até 10. Esses são os tópicos para o nosso estudo.
é o nosso esboço proposto para a lição de hoje, a quarta lição no estudo da carta aos Efésios. Dando sequência, fazendo uma introdução, assim podemos estar colocando: é importante compreendermos a ligação do capítulo 1 com o presente capítulo 2, onde a palavra-chave é: o homem está morto. Paulo, após ter feito a apresentação da revelação das grandezas de Deus em Cristo, passa a mostrar à igreja em que situação esse homem se encontrava no momento em que Deus se revela a ele, para a partir disso demonstrar que tal salvação nunca foi por mérito humano, e sim pela maravilhosa graça de Deus. Relembrando que estudamos antes, o final do capítulo 1, a nossa colocação anterior, lição 3, foi de que Deus exaltou Jesus soberanamente, tendo um nome que é sobre todo nome, sendo dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o senhorio absoluto de tudo. Ou, noutra forma de colocar, e nisso trazendo junto a igreja, em que Jesus, da parte de Deus, foi colocado como cabeça da igreja, sendo a igreja o seu corpo, mostrando essa união, mas ao mesmo tempo a glória dada a Cristo Jesus sobre tudo, e no particular no propósito da salvação, da obra de Deus nesta criação do ser humano, ser esse chamado aos céus, é que seriam ele a cabeça e nós o corpo, e dele emana todas as ordens, controle absoluto de tudo, como a repartição dos dons, toda assistência, toda proteção e tudo. Esse foi o capítulo 1 no seu final, lição 3. E agora na lição de número 2, nós vamos ver que, de uma forma tremenda, Deus não só colocou Jesus como o Senhor, mas como aquele também que operou em nós tudo que é necessário para nós sermos salvos. Tudo necessário, sendo que nós, na verdade, não contribuímos com nada. Porque qual é a situação do homem? Aí a palavra vai dizer: nós estávamos mortos em pecados e ofensas. E se estávamos mortos, só Deus para operar alguma coisa em nós, porque morto não faz coisa nenhuma. Mas Deus operou tudo o que é necessário e coloca então essa obra poderosa em que tira do homem qualquer mérito, qualquer soberba, qualquer presunção, até mesmo de um sobre o outro, porque tudo provém de Deus. E para Deus não tem um superior ao outro, porque todos nós estávamos na mesma situação, perdidos, cegos, noutra colocação da palavra, enfermos, leprosos, tanta coisa. Mas resume-se na palavra mortos. Mortos, explicando, em pecados, em ofensas, em transgressões contra Deus, no desvio do projeto de Deus. Continuando, indo para o nosso esboço desta lição número 4, primeiro tópico: filhos da ira por natureza. Vamos ler de novo os versos 1, 2 e 3, que é o estudo agora neste tópico. Fazendo então a leitura desses 3 primeiros versos, assim repetimos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então estão esses 3 versos que vamos estar considerando a partir desse primeiro parágrafo, nesse tópico, filhos da ira por natureza. Assim colocamos: após o homem ter pecado contra Deus no jardim do Éden, este homem foi lançado fora da presença dele. De todos os seres vivos criados por Deus, o homem é o único que pode possuir 2 naturezas, a física e a espiritual. Aquela para relacionamento com o mundo físico e esta para relacionamento com Deus. No entanto, agora a espiritual está morta. Vamos voltar e relembrar daquilo que aprendemos em Gênesis, lá no capítulo 2, depois no capítulo 3. Capítulo 2 de Gênesis é colocado o homem no jardim do Éden com toda a assistência, com tudo maravilhoso. Mas havia algo colocado por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de cujo fruto o homem não poderia comer. A ordem era essa, porque no dia que comesse ou desobedecesse, certamente morreria. E que vemos em seguida que o homem vai e toma deste fruto e come. Se olharmos para Adão, atentarmos para ele com os nossos olhos físicos, parece que nada mudou, porque ele continuou do mesmo jeito. Se pudéssemos ler um pouquinho, ou ser um pouco da área da psicoanálise, talvez pudéssemos perceber que o olhar dele já não estava tão alegre, tão à vontade. Já deveria haver um peso na consciência. E o fato foi esse mesmo, porque ele vai logo se cobrir, achando-se nu. Muito bem. Então, o que aconteceu naquele momento? Se ele tinha uma natureza de contato com Deus, de comunhão com Deus, ao comer do fruto, ao desobedecer, perdeu. E ficou somente a vida física, e que com o tempo também vem a findar. A sentença foi, tu vieste do pó, tu és pó, e ao pó has de tornar. Perdeu a vida espiritual. Então, em Adão e Eva, nós temos o homem morto. E a sequência é natural. Nós temos uma passagem em Romanos capítulo 5, verso 12, bem clara, que explica muita coisa que nós precisamos entender. A palavra em Romanos 5, verso 12 é: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos atentar para o texto bem devagar. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Entrando o pecado, veio a morte. Assim a morte passou a todos os homens, estando na situação de mortos, por isso que todos pecaram. Precisamos atentar a isso. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva vêm a coabitar, já é na situação de mortos, e vão gerar segundo a sua natureza, vão gerar seres mortos espiritualmente, seres que já estão destinados à morte. É pó e vai voltar ao pó. E sendo dessa natureza fraca, não espiritual, não de Deus, o que vai acontecer? Que peca. Por isso peca.
Atenção, que passou de nossos pais para nós é a morte, não é o pecado, é a morte. Precisamos estar atentos a isso. É a parte doutrinária, porque a morte, o pecado do pai não passa para o filho, nem do filho vai ao pai. Mas a morte, a natureza do Adão desligado de Deus, isso aí passou. Agora, frágeis desse jeito, a natureza carnal leva o homem a falhar contra Deus. Esta é a verdade que envolve a todos. Para argumentar, vou falar só mais uma vez. Todo ser que nascia não tinha que dele tomar algum sacrifício de expiação de pecado. Só nascia uma criança, os pais tinham que correr ao templo para apresentar um sacrifício de expiação de pecado. Nada disso, não tinha pecado. Mas a criança, em particular os varões, quando nasciam, tinham que se levar ao templo para serem apresentados a Deus. Deus não estava imputando pecado nenhum, porque não tinha pecado. Só que também não tinha vida espiritual, mas estavam sendo apresentados a Deus. O que Deus vai fazer a seguir, aí é com Deus. Continuando, no segundo parágrafo, ainda nesse tópico, filhos da ira por natureza, todos os homens gerados a partir de Adão possuem apenas uma natureza viva. Isso está em Gênesis, capítulo 5, verso 3. A carnal, a natureza carnal, só essa permaneceu, mesmo assim, por um tempo curto. E com esta única vida, o homem anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Paulo conclui que entre eles, todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne. Foi nessa situação de trevas que a revelação de Deus nos alcançou. Vamos atentar para isso. Nós temos, depois desse texto lido, a passagem em Gênesis capítulo 5, verso 3. Quando lemos assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Atentem para isso. Adão gera um filho à sua semelhança. Como que Adão era? Carnal, terreno, desligado de Deus e caminhando para a morte. O pó voltando ao pó. E o que ele gerou? Sete, que também era da carne, terreno e caminhando para a morte, por estar desligado de Deus na forma espiritual. Atente bem para isto. É a realidade bíblica nos falando. Agora, em Pedro capítulo 4, verso 3, é interessante. Pedro também colocou algo semelhante, quando está escrito assim, verso 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. É o verso 5. E agora o verso 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. O que estamos dizendo? O que Pedro está dizendo? Que nós estamos em pecados e ofensas, mortos, e prontos a entrar no juízo de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia,
fez com que o evangelho chegasse aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, o evangelho, a obra de Deus salvadora, vai ao homem morto, totalmente morto, incapaz de fazer qualquer coisa meritória. Mas é assim que Deus tem operado, para que a glória não seja de homem algum, mas seja tão somente pela graça de Deus. Agora paremos um pouco. Pedro está falando que foi necessário pregar o evangelho aos mortos. Quem são os mortos? Não é o que está sepultado, não, é o que está andando por aí. Por isso que Jesus disse que chegaria a hora, e a hora era aquela em que os mortos ouviriam a voz de Deus, e os que a ouvissem viveriam, no sentido de que estavam mortos espiritualmente, mas ouviriam a voz de Deus. Ou conforme Isaías profetizou, toda a carne verá a salvação de Deus. Foi a mensagem que veio por João Batista, Deus falando ao mundo morto. Agora é interessante que por desvio muitos colocam que Jesus, uma vez morto no Calvário, foi falar aos que estavam na morte, os que vieram antes dele, ou no tempo antes de Noé, antes do dilúvio. Não tem nada disso. Aqueles já tiveram a sua oportunidade, já ouviram a pregação do evangelho pelos patriarcas daquela época. E lembrando mais ainda que Noé foi chamado pregoeiro da justiça. Ele, fazendo a arca, ele estava anunciando a palavra de Deus. E os que viviam naquela época, na carne, mortos espiritualmente, estavam ouvindo a voz do Espírito de Deus pela boca de Noé, ou pela sua forma de vida naquele tempo. Observe bem isso. Uma vez morto, segue-se o juízo. Desde Caim, desde todos que morreram antes do dilúvio, para eles só tem a seguir a manifestação do juízo de Deus. Por isso é incorreto, como muitas vezes a gente vê pregador falando, parece algo extraordinário, que Jesus morreu no Calvário e desceu às profundezas do Hades, do Sheol, e foi pregar aos mortos que estavam lá enclausurados no tempo passado, os que viveram antes do dilúvio. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Precisamos lembrar que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Cristo já falava às gerações mais antigas, como Deus falou claramente com Caim, quando ele estava aborrecido por seu sacrifício, sua oferta não ser aceita. Deus já falava, não tem mais nada que falar para Caim. O tempo de vida dele passou, segue-se o juízo. Continuando em frente, passando a um terceiro parágrafo, nesse tópico 1 ainda. Filhos da ira por natureza, consideramos, nesta situação de trevas, o homem erra o alvo e peca. Foi criado à semelhança de Deus, mas agora aborrece a Deus. É um estado de inimizade contra Deus. Atrai a ira de Deus sobre si por conta de um comportamento contrário às leis divinas. Assim, observemos em Romanos, no capítulo 8, versos 5 até 8, o que temos ali escrito. Paulo assim escreveu aos Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Até aqui por enquanto. Verso 6: porque a inclinação da carne é morte,
Verso 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós precisamos entender que os homens pecam porque não tem outro jeito. Vivendo na carne, não conseguem entender, obedecer aquilo que Deus pode prescrever para cada um. Ainda que o homem natural queira fazer o bem, acertar nas coisas, não consegue. As suas justiças são como trapos de imundícia. Então, coitado do homem, a gente fica muitas vezes revoltado, como se fosse uma coisa voluntária. Não é bem voluntária, mas é próprio da natureza deles. Peca porque peca mesmo. Ainda que não queira pecar, peca de novo. Ainda que queira acertar, erra. Então vamos entender: o homem natural nunca chega ao nível da vontade de Deus, ou a sua perfeição, ou a sua justiça. Portanto, não tem jeito. Por isso, o homem não tendo nada, Deus entrou com tudo em seu favor, dando o que ele precisava para poder vir a ser salvo. O que nós temos falado nesse tópico: primeiro, filhos da ira por natureza, é que a nossa natureza é carnal. Somos terrenos. Não discernimos as coisas de Deus quando estamos na carne. Os que andam segundo a carne, pronto, nunca chegou a Deus. Nunca. Continuando, passando ao tópico 2, nesta lição 4. Igreja, a salvação é pela graça. O tópico 2, a infinita misericórdia de Deus. A infinita misericórdia de Deus. Agora, considerando os versos 4 a 7. Lendo esses versos mais uma vez, está escrito assim na Bíblia: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco, em Cristo Jesus. Esse é o texto. Consideremos bem esse particular. Nós estávamos mortos, e Deus vem a nós nesta situação. Estávamos afastados, Deus vai ao nosso encontro nesta situação. Ovelhas perdidas, e Deus vai nos buscar. Esse é o sentido, porque por nós mesmos nós nunca acertaríamos o caminho de uma salvação. Considerando este assunto, estes versos, podemos estar colocando no primeiro parágrafo: Paulo, em seu argumento, inicia o verso 4 com uma ideia contrária à situação do homem descrita acima, homem morto. Mas vem a expressão, mas Deus, ou seja, Ele interveio na história do homem e o fez porque é riquíssimo em misericórdia. Aí precisamos entender, quando Jesus vindo disse que veio para dar saúde aos enfermos, dar luz aos cegos, dar vida aos mortos, porque essa é a situação do homem, homem natural. E Deus vem
e se dirige a ele. Agora, o que aconteceu quando Jesus falava isso diretamente para os fariseus e escribas? Eles, em vez de entender o que Jesus estava falando bem claro, ficaram aborrecidos porque Jesus os chamava de cegos. Então nós somos cegos? E Jesus disse: se vocês enxergassem, não teriam pecado. Mas neste caso, o pecado permanece. Assim, atentemos esta intervenção de Deus. Não é o homem que alcança alguma coisa. Quanta gente quer melhorar de vida para ir para a igreja, entre aspas. A igreja não salva, o que salva é Jesus. Não tem jeito. Por isso a ordem vem como está. A palavra das boas do filho do rei: força-os a entrar, cegos, mancos, aleijados. Força-os a entrar, porque não tem outro jeito. Se alguém quer melhorar para chegar a Deus, não chega nunca. É até uma soberba. Observe que é do espírito do mal. Não vou melhorar, vou fazer isso, vou consagrar aquilo, vou deixar disso, aí vou chegar a Deus. Vai chegar na altura de Deus? Nunca. É soberba de Satanás. Serei igual ao Altíssimo para falar com ele. Quando eu chegar lá, alguns dizem, depois de muitas reencarnações, depois de muitas vidas múltiplas, eu vou estar bem melhor, aí serei igual a Deus. Aí eu vou conversar com ele. Nunca. É soberba. É princípio de Satanás. O homem se esforçando para ser igual a Deus, aí ele vai fazer uma visita de um Deus a outro Deus. O Deus soberbo ao Deus verdadeiro. Que absurdo. E nós somos tendentes a isso, irmão, a melhorar para ir. E a ordem é: vá logo, escapa por tua vida. Vamos ser publicano, pelo menos, chegar na igreja e dizer: eu tenho misericórdia de mim, pecador. Não mereço estar aqui, não estou prestando para nada, estou tudo errado, mas só o Senhor pode fazer alguma coisa. Agora, se for procurar melhorar, nem com 1 milhão de vidas vai melhorar. É falha. É princípio contrário à verdade de Deus. Só Deus é perfeito, só Deus é justo, e pronto. Agora, Ele opera em nós alguma coisa. Assim, atentemos para o texto em Atos capítulo 17, o verso 30, dentro da mensagem que Paulo trouxe aos gregos em Atenas. O assunto era esse, a mesma expressão: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Entendam que estão errados, que a natureza carnal não leva a nada, ao contrário, afasta de Deus. Então procure chegar a Deus pelo arrependimento, pelo reconhecimento. Aí segue o processo de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma verdade. Senhor, não presto, falhei muito, estou cheio de pecado, sou um réu para a morte, e morte eterna. Aí Deus dá uma olhadinha: você está ruim mesmo, mas Ele tem solução. Agora, se o homem chega assim: eu tenho me esforçado, tenho feito tantas consagrações, se eu olho assim, deixa ele falando sozinho e vai para muito longe. Aos soberbos, Deus os vê de longe. É uma verdade simples. Deus é verdade. E pronto. Continuando, num segundo parágrafo, falando sobre a infinita misericórdia de Deus, ainda expomos esse segundo parágrafo. No entanto, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Não bastasse isso, nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares ou em lugares celestiais. Cristo tomou a forma humana, viveu como homem,
e também morreu como tal, porém ressuscitou, e na sua ressurreição resgatou o homem da morte para a vida. Paulo destaca a grandeza do amor de Deus, assim como em João 3,16, que nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, observe, Deus chega-se a nós e Deus nos atrai em amor. O amor de Deus nos constrange a nós o amarmos também. Só isso. Uma operação simples. Agora atentem, nos fez assentar juntamente com Ele em lugares celestiais. Não é ficar sentado, né, irmãos? Muita gente pensa nessa palavra e imagina sentado lá no céu de delícias, confortavelmente. O poltrona deve ser uma maravilha. Não é nada disso, irmão. Assentados em lugares celestiais é fixados, colocados, com acesso em lugares celestiais. Ao mesmo tempo que estamos aqui conversando, se estivermos ligados em verdade, em espírito com Deus, nós não estamos aqui. Para Deus nós estamos lá. Ou lá está aqui. Como que é isso? Só sei que estaremos na presença de Deus, ou seja, espiritualmente avançamos, transpomos todo obstáculo, estamos na presença de Deus. Se nesse tempo, nessa oportunidade, em que estamos ligados a Deus em verdade e espírito, Deus abrisse os nossos olhos, nós enviamos o céu, os anjos, querubins, o trono de Deus, o Senhor. Vamos ver tudo isso. Só que estamos lá, e pela fé. Ainda não é revelado, ainda que Deus possa revelar. Isaías viu, por que a gente não pode ver? Daniel viu, por que a gente não pode ver? Ezequiel viu, por que a gente não pode ver? Bom, se Deus não mostrar, a gente não vai ver mesmo, ainda que queira. Mas Ele querendo mostrar, pronto. Aí vamos entender, estamos com acesso livre aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí está a representação do tabernáculo. Quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício, entrava no lugar santíssimo, na presença de Deus, só que tabernáculo terrestre. Depois saía e abençoava o povo. Estão perdoados os seus pecados, pode ir embora para casa. O povo nem entrava no santuário, o povo está lá fora, para fora do pátio. Nem no pátio estava. E nem o sumo sacerdote ficava lá dentro. Entrava, aspergia o sangue e ia embora. Agora chega Jesus, sumo sacerdote das ordens espirituais, celestiais, o verdadeiro sumo sacerdote. Aí sim, ele entra no santuário, na presença de Deus, não no tabernáculo deste mundo, porque ele não era levita, mas diretamente no santuário celestial. E a ordem de Deus foi: assenta-te à minha direita. E os que estão lá fora esperando a bênção, manda eles entrar. Aí vem Hebreus capítulo 10, verso 19. Vamos ter ousadia de entrar no santuário, lugar santíssimo. Agora, com a consciência limpa, entendendo que é pelo mérito do sacrifício de Cristo Jesus. Aí podemos entrar na presença de Deus. Isso é lugares celestiais. Muito bem. Na verdade, o que está acontecendo, Jesus morrendo, pagando pelos nossos pecados e depois ressuscitando de entre os mortos, Ele está nos livrando do pecado e da morte e dando para nós uma nova vida. Vamos entender esse particular, né? Primeiro Ele morre para perdão dos pecados. Uma vez expiado diante de Deus, Ele ressuscita e nos leva consigo para o direito da vida eterna. Caminhando um pouco mais, num tópico agora, ainda tópico 2, a infinita misericórdia de Deus, mais um parágrafo 3. Assim dizemos:
somos conduzidos a entender que a iniciativa da mudança desse homem se origina em Deus e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, assim como desde o princípio, o exemplo da criação dos céus e a da terra, que era sem forma e vazia, e pela vontade de Deus foi trabalhada. Passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, e que nós vamos estar vendo, que é: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos entender mais uma vez o que está sendo colocado. O que está sendo colocado é que nós estávamos mortos. Então imagine cada um de nós diante de um morto, e vamos falar com ele. Ele não vai ouvir nada, não vai sentir nada, não vai perceber nada. Se eu ficar muito tempo falando ali, ele vai entrar num processo de putrefação e nós continuamos falando, e ele não viu nada. Mas Deus sim chega ao homem recém-morto ou já corrompido pelo pecado, num processo de degradação terrível, e Deus dá ordem para que ele viva e ouça a palavra de Deus. Modelo: Lázaro estava morto, e Jesus falou o quê? Lázaro, sai para fora. Como foi que aconteceu? Eu não sei, só sei que ele saiu para fora vivo. Deus tem poder. Deus tem poder. E assim, na verdade, voltando ao princípio Gênesis, Deus fez tudo a partir de uma coisa sem forma, coisa vazia. É a nossa vida espiritual. Ou seja, não tem nada. E Deus vem a nós e manda: haja luz. E houve luz no nosso entendimento, houve luz no nosso viver. Aí o processo continua. Com a luz vamos acertando o caminho, que é de desvio do abismo e de aproximar cada vez mais de Deus. Continuando nesse processo, vamos entender, chama atenção, quando a palavra diz: e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados. Muito bem. Por favor, atentem. Verso 6 desse texto de estudo: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero prender a palavra inicial: e nos ressuscitou juntamente com ele. Irmãos, esta é a primeira ressurreição. Muitos estão colocando primeiro uma segunda ressurreição. Então, para isso, Jesus vai vir uma vez, vem uma segunda vez, vem oculto, depois vem declarado. Meu Deus, não tem nada disso. Vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló. É uma vez só. Agora, o que é a primeira ressurreição? É esta, em que Jesus vindo a nós, nos dando vida, e nós alcançando vida espiritual, já não morremos mais. É uma primeira, única e última ressurreição. E quando morremos? Bom, para nós está morto, mas é o corpo da carne, porque para Deus nós estamos vivos, dormindo, esperando ser despertados, revestidos de um novo corpo. Esta é a primeira ressurreição. Por isso que Paulo depois vai dizer em Colossenses capítulo 3: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima. E continua. Então, estamos em Cristo Jesus, então estamos vivos. Passamos da morte para a vida. Em nós já aconteceu uma ressurreição. Se de fato estamos em Cristo Jesus, já não morremos mais. Esta é a primeira ressurreição. E depois vai aparecer lá no capítulo 20,
de Apocalipse. E muitos ficam julgando para frente. Vai ter uma primeira ressurreição, então vai ter uma segunda, e não existe. É uma primeira e única ressurreição, e Jesus é a ressurreição e a vida. Agora existem duas mortes: essa que vivemos agora na carne, e aquela do lançar no lago de fogo e enxofre. Aí tem duas mortes, sim. Ressurreição, uma só. Uma só. Continuando à frente no nosso estudo, depois de colocar estas coisas, chegamos ao nosso tópico 3, obra ou obras de arte nas mãos de Deus, verso 8, 9 e 10. Lendo os versos para relembrarmos, verso 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí está esse texto. Passando a um primeiro parágrafo, lição 4: igreja, a salvação é pela graça. Esse tópico 3, obras de arte nas mãos de Deus. Assim lemos: a origem e o resultado da salvação não provém daquilo que fizemos, mas da graça. Esta, a graça, que é o favor de Deus, que chega até o homem pela fé, que também é um dom de Deus. O morto não tem fé, o morto não compreende nada, o morto não tem esperança. Então, até para ele crer, tem que haver concessão de Deus, vida e fé. É dom de Deus. A forma deste dom chegar até o homem está em Romanos 10, 17. Mas poderá um morto ouvir? Então a primeira obra realizada no homem é de Deus, dando-lhe vida pelo seu Espírito. E o homem ouve a pregação, crê, confessa e é salvo. Aqui aproveito essa colocação. Mas é Deus que dá vida. Se a gente for fazer evangelismo, a gente sempre preocupa, vamos de 2 em 2, 3, 10 mil, que bom. Agora vai dar uma boa evangelização. Mas não pode ser menos de 2, tem que ser 2. Mas irmãos, se Jesus não for, nem 1 milhão de crente resolve. Não dá para salvar nenhuma alma, porque nós não temos o poder de dar vida ao morto. Então o sentido é, temos que ir como um corpo à igreja, e o outro é o próprio Senhor, é o Espírito de Deus, é Jesus em Espírito que vai conosco. A gente prega e Jesus vai dando ouvido aos mortos para eles ouvirem a nossa pregação. Pronto. Agora, se Jesus não for, não tem conversão de almas. Ou no sentido de a igreja ser esposa e ele o esposo, se não houver a comunhão dos dois, não se gera almas, vidas para a salvação. Não se gera. Então vamos de 2 em 2, de 3 em 3, de 1000 em 1000, mas não pode faltar Jesus, porque 2, 3, 4 é um só, é a igreja. Está claro isso, irmãos? E o outro, segundo, é Jesus, que não pode faltar. Isso que precisamos entender. E a palavra seguinte, que nós citamos em Romanos 10 e 17, é: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus dá a vida para ouvirmos, e precisa o dom dele também, da fé, para crer, e o resto se prossegue. É um sistema continuado. Continuando um pouco mais, num parágrafo 2, nesse tópico 3, obras de arte nas mãos de Deus. Então,
o verso 10 nos mostra o que passamos a ser: novas criaturas em Cristo Jesus. Não somos treinados, atenção, não somos preparados, reeducados. Somos uma nova geração, nascemos de novo. A primeira criação em Adão se corrompeu, se desviou, mas a segunda, em Cristo Jesus, é perfeita, reflete realmente a sua imagem, corresponde à sua vontade. Temos entendido isso? Então, se alguém acha que vai estudar, vai se exercitar, vai fazer processo de disciplina, se prender no mosteiro para poder ficar santo, desiste. Tem que nascer de novo, gerado de novo. Vai ser bebezinho de novo, bebezinho espiritual. E segue-se o processo de edificação do novo ser, conforme até mesmo Jesus, que crescia em conhecimento e graça diante dos homens e de Deus. Isso que precisamos estar entendendo. Somos feituras de Deus. Deus, na verdade, trabalhou em nós. É uma obra de arte. Quando ele fez Adão, ele mexeu com um bonequinho de barro e soprou do seu espírito. Agora é alguma coisa diferente, que por ser de natureza divina a gente não sabe explicar em detalhe, mas de alguma forma Deus está trabalhando em nós como um barro. É o processo de Jeremias. Deus está amassando e moldando o barro, e o barro somos nós, só que por um propósito não carnal, mas espiritual. Isso que precisamos entender. Assim, dando sequência, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está dito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vinho novo em odres novos. Pegar o vinho novo, a graça, o Espírito de Deus, e julgar num homem carnal, odre velho, vai estourar tudo. Não, tem que ter uma nova natureza. Aí o Espírito de Deus atua. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49, temos uma explicação de Paulo, quando ele diz desta forma: assim também está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Uma vida na carne, terreno, e uma outra vida celestial em espírito. Observe que primeiro Deus criou o homem alma vivente, uma alma que vive. Mas ele, Jesus, na verdade, é um espírito vivificante. O assunto é dinâmico, né? É vida com abundância aí na natureza divina. Muito bem. Agora eu coloco versos anteriores que nós já citamos, só que lá eu pulei o final de alguns versos. É Romanos capítulo 8, verso 5, depois o 6. Lá nós lemos só esta parte, no verso 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas tem a outra colocação, que é agora a atuação de Deus.
Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa é a mudança que Deus faz. Verso 6: porque a inclinação da carne é morte. É o que nós lemos lá atrás, só li até aí. Mas a obra de Deus continua. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É a operação no novo ser, na nova criatura, em Cristo Jesus. Agora lembremos de Pedro, né? Pedro fala: de novo gerados de uma semente incorruptível. Então, nós somos gerados na carne, na vida terrena, pelos nossos pais, semente corruptível. Mas, agora em Cristo Jesus, gerados de uma semente incorruptível. É outra natureza. Esta é a obra de salvação de Deus. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo, nesse tópico 3, obras de arte nas mãos de Deus, nós lemos: feitura quer dizer que somos a expressão maior, mais fina e mais bela do seu pensamento, sua obra-prima, a quem ele concedeu o melhor, e portanto sobrepujando a sua primeira criação, que tem uma identidade com o mundo, com a carne. Observemos o verso 9 e 10: Deus realizou a obra e a salvação vem totalmente dele, não é pelas obras, mas para as boas obras. Por fim, o contraste do andar do verso 2 com o verso 10. Vamos explicar. Então observe bem esse particular, né, irmãos? Deus, na verdade, quando criou o homem para a vida terrena, o homem já foi uma obra-prima da criação. O homem é a imagem e semelhança de Deus, governando tudo que foi criado. E lá estava Adão reinando no jardim do Éden. Que coisa esplêndida, o homem, o ser humano. Mas Deus agora fez uma coisa que é além, muito além. Pega este homem que caiu, que estava morto, e Deus agora nele trabalha de uma forma como que criando, moldando, para ele ser algo muito além. Não é mais para este mundo, é para a eternidade, para os lugares celestiais. Aí temos uma parte mais ou menos assim, né? Foste fiel no pouco, vou te constituir sobre o muito. Pronto, aí perde a dimensão disto. É outra grandeza que nós não temos tanto entendimento assim, mas só mostra que é algo esplêndido demais. Olho nenhum viu, nem subiu ao pensamento do homem que Deus está preparando para nós. Para nós. É a obra dele. Então observe, mas atenção, o homem soberbo continua querendo fazer alguma coisa para ter mérito. Deus não aceita não nos aceita porque temos obras boas, de jeito nenhum. Nunca. Deus não aceita. Não há obra boa que, vamos dizer assim, nos deixe como que em admiração ou coloca Deus em dívida para conosco. Nunca. Nunca. Mas entretanto ele opera em nós para nós fazermos, agora sim, boas obras, pela nova natureza que nós há, sendo criados novamente à semelhança de Deus, no sentido espiritual. Agora nós temos que ter a forma de viver de Cristo na terra, né? Qual a expressão que nós poderíamos colocar nisso? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. É algo mais
Não para ter mérito, é porque agora já somos gerados de novo. É diferente, totalmente diferente. Por favor, muita gente faz votos, muita gente preocupa com alguma coisa para apresentar a Deus. Mas cuidado, pode ser uma soberba. Está negando de alguma forma o sacrifício da cruz. É perigoso até querer apresentar a Deus alguma coisa para justificar a vida eterna que vai receber. Então, Jesus morreu em vão. O serviço dele, o sacrifício dele foi incompleto. Cuidado, cuidado, cuidado. É algo assim, né? Que pode entrar de uma forma silenciosa na nossa mente e nosso coração, e é impróprio. Mas vendo algum texto mais, em Romanos 6:23 nós já sabemos, porque o salário do pecado é a morte. Ponto, ponto, ponto. Esse é o homem natural. Mas Deus intervém outra vez. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem procura outro caminho não vai dar no céu. Efésios 2, do nosso texto, que nós já lemos, quando foi dito na leitura que fizemos, agora nós temos, por fim, um contraste de um andar do verso 2, do andar de um verso 10. Então, no verso 2, o andar foi este. Quando o verso 2 diz: em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, e Pedro coloca várias coisas lá, bem ruins. Era a forma de nós vivemos, de nós andarmos neste mundo. Mas agora o verso 10 coloca: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A gente andava em coisas diferentes, reprovadas por Deus, coisas que aumentavam a treva que nós havia, ou as transgressões diante do juízo perfeito de Deus. Mas agora temos que andar, viver segundo aquilo que Deus preparou para nós. Em suma, procurando encerrar nossa lição, ser cristão significa ter morrido, ressuscitado e exaltado em Cristo Jesus. Não esqueçamos de uma das primeiras lições nossas em Efésios. Em Cristo Jesus. Todo o tempo é falado isso. Em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Tudo nos vem por Cristo Jesus. Não tem outro jeito de salvação. Muito bem. E a salvação é oferecida de graça, mediante a fé, para que não haja nenhuma vanglória. Por isso, cuidado, tem muita gente trabalhando para ter mais pedras preciosas na sua coroa. E não é assim. Não é assim. Aí é por mérito. Observe que 2 discípulos de Jesus estavam lá intercedendo para um ficar à esquerda e outro à direita, quando viesse o reino de Cristo. E Jesus disse: ó, não me pertence, é para aqueles para quem já está reservado. Não é fazendo mais ou menos alguma coisa aqui que a gente vai ter mais pedras preciosas, uma posição melhor no céu. Isso aí é soberba, é vanglória, não é do Espírito de Deus. Nós viemos ao mundo para servir. Quem for servo de todos vai ser maior do que todos. O maior vai ser menor, e o menor vai ser maior. Então, é outra história. E precisamos andar na palavra e não nesses conceitos que existem por aí e que não têm fundamentação na palavra de Deus. Deus nos chama para sermos alguma coisa. No edifício, a casa espiritual, morada de Deus,
Onde nós vamos estar ali presentes, aqui é tijolos, nesse prédio. Tijolos mortos, material inerte. Mas Deus vai construir a sua casa, a sua morada celestial conosco, nós, chamados pedras. Qual a diferença? Pedras vivas. Só que ele, como engenheiro, como pedreiro, como ajudante de pedreiro, como tudo, ele vai colocar a pedra no lugar que ele quiser. A pedra não escolhe. Então, se um vai ser um querubim dos mais altos, quase que chegando ao arcanjo, tá bom. Se outro vai ser o último lá, tá bom também, porque todos estarão no equilíbrio perfeito. É como o nosso corpo, que o olho não pode se ensoberbecer sobre o pezinho, né? Ou dedinho do pé, de jeito nenhum, porque o olho sabe que precisa dele. Se tirá-lo, o olho vai se incomodar. Então, para estar tudo bem com o olho, o dedinho do pé, ó, é importante. E lá embaixo vai ficar assim, olhando lá para o olho assim, viu? Você depende de mim. Não vai existir isso no céu, né, irmãos? Mas vai se sentir enobrecido, porque tem uma posição que supre a necessidade de grandes. Esse é o sentido. Ninguém é maior. O maior será sempre Deus em tudo. Assim, procurando ir para o nosso encerramento, na parte da conclusão, concluímos a presente lição, mas não o assunto, que ainda será mais aprofundado na próxima aula. Paulo não é simplesmente repetitivo, mas exaustivo, na medida em que quer atingir os pormenores do assunto, que é mostrar que um homem caído no pecado é resgatado para participar da grandeza, da graça de Deus. A palavra em Efésios vai continuar, e vamos algumas vezes voltar aos mesmos assuntos. É Paulo tomando outras figuras, outras palavras, para mostrar a grandeza de Deus em Cristo Jesus e a favor da nossa salvação. Assim posto, lembremos que tomamos esses tópicos para nossa lição: filhos da ira por natureza, a infinita misericórdia de Deus, e nós como obras de arte nas mãos de Deus. O nosso textuário: porque pela graça somos, colocar desta forma, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.